Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos em Pauta comigo, Fernanda Amâncio. E agora esse é o último programa do mês. Nós tiramos o mês todo especial para falarmos de inclusão. Estamos dando destaque ao Síndrome de Down. Estamos falando de gente, de pessoas, de seres humanos. Porém, eu, Fernanda Amâncio, vou dar uma pausa agora, por conta minha mesmo, para falar de um ato desumano, um ato de covardia e crueldade. No domingo, dia 6 de abril, o nosso programa está sendo gravado, né? Então, o programa do Fantástico, transmitido pela Rede Globo de televisão, mostrou um professor de capoeira de uma escola do Rio de Janeiro que agrediu fisicamente um garoto de apenas 11 anos de idade. E espantem vocês, um menino que tem espectro autismo. Ele deu uma rasteira no menino e a criança bateu a cabeça no chão com tudo, correndo o risco aí de ter um dano maior aí no pescoço. Olha, as imagens são chocantes, tanto que a própria emissora acabou deixando até a imagem camuflada. Eu não vou dar mais destaque a essa barbárie. Cabem às escolas garantir o acolhimento das crianças em sala de aula. Cabe às escolas escolherem a dedo esses profissionais que estarão em contato com as crianças, com os nossos filhos, sejam eles qual natureza for. Esse professor só mostra que ele tem um desequilíbrio mental e emocional totalmente desequilibrado, totalmente desumano e sem amor. E isso não tem comentários, isso tem que ser repudiado, sem condições. E vamos seguir o programa, né? Pois é, mas eu não podia deixar isso passar batido, porque a gente não pode se calar e achar que isso é normal, diante de situações como essa. Vamos fazer uma entrevista agora com alguém que está acostumado a ter contato com crianças, que pode até chamar de especiais. Eles não são especiais, eles são ultra especiais. E a gente vai falar um pouquinho dessa responsabilidade que eles têm e o cuidado com os seres humanos, é só isso. E para você que não quer perder nada do nosso programa, inscreva-se na nossa página do YouTube e saiba tudo o que rolou por lá. E por aqui, todas as terças-feiras, às 16 horas. Continue sintonizado aqui comigo, pela TV Aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Siga-nos também pelo Instagram. Agradecemos a todos vocês pela audiência. Fiquem conosco, pois temos um programa recheado de diálogos enriquecedores e reflexões que certamente farão toda a diferença. O Diálogos em Pauta está no ar. Pois bem, pessoal, depois desse desabafo da abertura, agora a gente vai falar de coisa mais leve, vamos falar de esporte, vamos falar de amor, nós vamos falar de inclusão. E eu estou aqui com o Roberto. O Roberto, ele é presidente da Associação JR. Gente, ele vai falar tudo, contar para vocês como é essa associação, qual o trabalho que eles fazem, olha, e o destaque que eles dão a esses profissionais, porque eles são profissionais, ele vai falar tudo para vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por ter deixado as suas atividades, os seus meninos lá, para poder estar aqui um pouquinho conosco. Sinal, eles acabaram o treino agora. Estamos aqui, já para falar um pouquinho aí desse trabalho. Muito bem. E eu queria então que você primeiramente falasse o que é a JR. Então, a JR é uma associação, né? Ela chama Associação Paradesportiva JR. E ela começou lá atrás, em 2001, final de 2000, começo de 2001, de uma necessidade, né, que a pessoa com deficiência, né, tinha de praticar esporte. Eram poucos os lugares, poucas as oportunidades de esporte para eles, né? Eles tinham alguns meninos tinham atividades dentro das suas entidades, suas escolas, vamos por assim, né? A Paz, escolas especiais, naquela época tinha bastante. E mesmo dentro das escolas, às vezes não tinha uma programação
suficiente, né? Tinha aula de educação física, mas não tinha uma sequência do esporte, né? E muitos meninos também, quando saíam dessas escolas, dessas associações, entidades, eles acabavam não tendo aonde ir. Ficando sem atividade. Sem atividade. E ela surgiu justamente disso, né? Alguns meninos foram saindo das suas escolas, né? Porque deu a idade ou estavam indo para o mercado de trabalho e eles ficaram sem essas atividades. Você é fundador, não? Sou fundador. Tá. Dos, né, fundadores. Certo. Mas eu comecei com ela lá em 2000. E aí dois meninos que trabalhavam numa empresa, né, num escritório, né, de assessoria aduaneira, até o chefe deles ligou pra gente, né? Falou, os meninos parece que eles estão mais agitados, eles estão mais irritados, assim, né? Porque eles tinham saído da escola que eles estavam, que eles praticavam esporte também, né? E eles ficaram um período sem. E aí ele ligou, eu falei, provavelmente é porque eles estão sem essa atividade. Ociosos, Então, sem essa atividade, né, aquilo deixam eles mais calmos, mais tranquilos, né? Gastam energia lá. Sim. E aí ele falou, você não quer dar aula para eles? Falei, aí eu posso até dar, vamos conversar. Eu falei, mas aí a gente conversou e tal. Eu falei, mas não tem muito motivo de dar aula só para 2. Então vamos aproveitar esse espaço, aproveitar esse momento e trazer mais gente. Porque você é professor. Eu sou professor de educação física. Ah, tá. Foi assim que você começou, então. Porque eu já tinha dado aula para eles antes. Tá. Né, quando eles estavam nessa associação, uma outra. E aí quando terminou, né, eles ficaram sem atividade. Por isso que eles ligaram para mim, porque eu já conheci eles de algum tempo. E aí a gente falou, vamos fazer um grupo, né? Vamos começar com mais alunos. E aí começamos a chamar alguns, montamos um grupinho de 5, só que foi muito rápido. Nós terminamos o ano de 2000, que foi no finalzinho, começo de 2001, a gente já tinha 20, 25 alunos, né? E aí a coisa só aumentou, né? E a gente foi criando, esses meninos praticavam natação, mas aí a coisa foi aumentando, a gente foi criando outras modalidades, outros Quais modalidades treinamentos. tem lá hoje? É natação? Hoje a gente tem a natação, tem o atletismo, tem a ginástica artística, tem o futsal e tem a dança. Então lá você tem meninos e meninas? Meninos e meninas. Meninas também. Também, bastante. Que bacana. E a gente também tem os grupos que a gente chama de iniciação esportiva, que são grupos voltados para aqueles que estão começando. Normalmente a gente pega eles bem pequenininhos, 5, 6, 7 anos, para começar a ter uma vivência já, né, de esporte também. E hoje vocês têm títulos, não é isso? Através dessa associação. A gente tem bastante títulos. Dá para falar alguns aí? Então, assim, em termos nacionais, né, a gente tem vários títulos de campeão brasileiro de natação, campeão brasileiro de atletismo. Domingo, hoje é terça, anteontem fomos campeão brasileiro de atletismo, por equipes, né? Bacana. E a gente tem títulos de futsal, de ginástica, atletas têm títulos internacionais. Individuais? Individuais. Ah, que bacana. Então a gente tem atleta recordista mundial, a gente teve atleta medalhista em Paris agora, na última Paralimpíada. A gente tem atletas na seleção brasileira de futsal down, que é tricampeã do mundo. A gente está na frente? O Brasil está na frente nessa causa ou não? Ainda tem muito a crescer? O tá na frente é bem difícil de falar. Mas hoje no esporte paralímpico, no esporte em geral, o Brasil está bem... Ele tem bastante, diga assim, é bem forte, né? Bem influente. Os outros países vê muito o que o Brasil faz. Tá. Somos referências, já chegamos nesse nível. Sim, tanto no Paralímpico, né, que o Brasil hoje é uma potência mundial,
como no esporte, nas outras modalidades que não estão na Paralimpíada, né? Porque tem muita coisa que não está na Olimpíada, nem na Certo. Paralimpíada, mas que são modalidades fortes, né? E o Brasil também é referência. Mas é lógico que tem muita coisa a ser feita, né? Você não pode nunca Se conformar. achar que está bom. Certo. Tem que estar sempre buscando, sempre melhorando, para estar sempre lá na frente, né? Porque Eu não quero fugir muito, mas eu queria que você me falasse, dentro disso que a gente está falando, e o que que falta? Falta incentivo? O governo auxilia? O governo dá uma base boa para isso? Como é que está a situação, a realidade mesmo, hoje, para a gente entender um pouco? Porque a associação não tem Então, fins lucrativos. a associação não tem fins lucrativos, né? Hoje ela tem apoio assim de espaços, né? Então a gente utiliza espaços públicos, né? Então um Tá. deles é o próprio Centro Paralímpico, lá na Imigrantes, o Centro Esportivo do Ibirapuera, o Centro Olímpico, Você que é diz no para os Ibirapuera, treinos. para os treinos e para as aulas. Certo. Então isso a gente pode considerar que é um apoio, porque são espaços cedidos, né, para as nossas atividades. Mas não é só esse o gasto, né? Esse é um principal, mas não é o único Financeiramente você tem que correr atrás. de patrocínio. Não tem ajuda de governo, isso não tem. Mas hoje o que tem ajudado muito, né? A gente tem patrocinadores, né? A gente hoje conseguiu patrocinadores, e tem a lei de incentivo ao esporte, Tá. né? Que é uma lei que as empresas podem doar e abate Que do você imposto de renda. se inscreve a cada 2 anos, não é isso? Você pode fazer projetos anuais, você Tá. pode escrever até Certo. 6 projetos, Ok. pode ter até mais projetos E simultâneos. vocês estão sempre ligados a isso para poder Então, a ir gente mantendo a associação. conseguiu se manter nos últimos 3 anos, a gente conseguiu entrar bem nesses projetos, né, e tem mantido bem a associação. Bom, que bom. É um projeto que é de renúncia fiscal, né? Então, mas a gente que tem que correr atrás de tudo, fazer o projeto, aprovar o projeto, correr atrás das empresas para patrocinar, É trabalho. é trabalhoso. E quem pode fazer parte dessa associação hoje? Então, hoje a gente atende alunos com deficiência intelectual, a gente acabou se especializando na deficiência intelectual, porque é um segmento que a gente sempre trabalhou, então hoje a gente é uma referência, né? A associação mesmo é uma referência, né, de deficiência intelectual do Brasil, síndrome de Down principalmente, a gente tem muito, né, mas temos autistas, temos deficiência intelectual em geral, e na verdade assim, qualquer um pode participar, mas assim, a gente tem uma limitação, né? Não dá, a gente não consegue atender todo mundo, porque o trabalho ele é bem específico, né? Então, como eu falei, a gente começa tem alunos da iniciação esportiva e a gente tem os treinamentos, né? De atletismo, natação, de ginástica, de futsal, a dança, mas a gente não consegue atender um número muito maior do que a gente tem. Sim. Então a gente vai fazendo as filas de espera, né? O pessoal que quer vagas, né? A gente anota, tem uma planilha, e aí à medida que vai aparecendo a vaga, ou a gente vai ampliando algum projeto, a gente vai chamando esses meninos. Sim. E eles vêm. E assim, raramente alguém sai. É isso que eu ia falar, não deve ter desistência, Não, né? é raríssimo, raríssimo. A gente tem alunos que estão com a gente desde a fundação. Então a gente precisa ampliar essa associação, não é A gente isso? precisa ampliar. É o que a gente tem feito, né, com bastante cuidado para também não ter o risco de acabar um programa. Sim. Né? Você ter um grupo lá e ter que mandar o pessoal embora. A gente nunca fez isso, a gente nunca tirou um aluno e muito raro alguém sair. Certo. Assim, E os professores são professores voluntários? a gente tem professores, hoje a gente tem professores que são voluntários, né? Recebem uma ajuda de custo. A gente tem alguns professores contratados pelos projetos incentivados, Tá. que é contratado via CLT, né? Então a gente tem, hoje nós somos em 10 professores que atuam com esses meninos. E são professores
altamente especializados, né? Sim. Nessa área. Assim, Você viu a abertura, né, do programa. Não sei se você acompanhou essa história desse professor de capoeira. Eu não vi na televisão, assisto bem pouco, mas eu vi na internet. Certo. Eu vi o que aconteceu, né? Foi um negócio muito bem triste, Foi né? bem pesado, bem triste, assim, de você olhar e chorar junto com a mãe. Não pode ter um descontrole desses, né? Porque, na verdade, vê o que você entende disso, né? Eu entendo que as escolas, vamos chamar de comuns, tá? As escolas comuns, eu acho que elas têm que estar preparadas e capacitar os seus profissionais cada vez mais a terem, porque quando a gente fala de inclusão, né, um centro olímpico como esse, até porque é formação de atletas, então eu não entendo que eles estão sendo excluídos, né? Pelo contrário, eles estão sendo preparados por pessoas como vocês, altamente capacitados. Agora, quando a gente fala, né, em escolas, as chamadas comuns, eu entendo que toda escola já tem que estar preparado para isso. Você entende dessa forma também? Ou você acha que precisa ter mais locais específicos para os síndromes de Down, para os autistas? O que você acha a respeito disso? Então, eu, quando comecei lá, bastante tempo atrás aí, eu tenho uma opinião ainda que eu acho legal ter as escolas especializadas, como tinha antigamente. Eu gosto, eu acho que é um local onde eles estão juntos, eles se divertem juntos, né? Eu acho que, na minha visão que eu tinha antes, eles aproveitam bastante, né, esse momento deles estarem junto, né, com o pessoal deles, né? Hoje tá todo mundo incluído na escola comum. Todo mundo não, mas uma grande parte, Sim, né? Incluído na escola comum. E talvez eles não aproveitem tanto, né? Mas você não acha que é importante até para a sociedade, né? Que a gente estava falando até nas entrevistas anteriores, que eles eram totalmente excluídos. Então, tinha criança que tinha medo, né? Até por conta das termologias. É mongoloide, Então, você não acha que eles têm que estar, assim, inseridos literalmente na sociedade, justamente para a sociedade começar a enxergar e ver isso que você enxerga, que eu enxergo, como eu fiz na abertura, que eles são mais do que especiais? Então, até assim, quando eu era criança, né? Imagino. Eu não tinha esse contato, né? A gente não sabia nem como. A gente via, abordar, né, os meninos abordar, tal. A gente não, e assim, não é porque você não gostava, você não queria. Você não sabe como. Não sabia como lidar. E muita gente ainda não sabe como lidar, né? Hoje em dia muita gente tem medo. Às vezes o menino tem uma mãe e filho, o menino vai brincar, a mãe já quer tirar porque acha que ele está incomodando. E não está, né? Ele está como qualquer outra pessoa falando, né? Isso das escolas, eu acho que as escolas têm que estar preparadas para receber, né? O problema é que a maioria hoje não tem essa preparação. Ainda não, né? Porque tem que ter uma estrutura, tem que ter pessoas que conheçam, né? Porque você vai ter... Cada pessoa é diferente da outra, cada aluno é diferente do outro. Você vai ter aquele que é mais bonzinho, você vai ter aquele que apronta, você vai ter o outro que tem uma outra característica. Então você tem que estar preparada para receber e para colocar esses meninos não só na escola, né, no dia a dia, como nas atividades, né? Eles precisam ter um apoio, né? Eles precisam ter... Verdade, totalmente. Então, assim, ainda acho que falta bastante para chegar lá. E a gente tem algumas fotos aí que a gente vai comentar um pouquinho para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, que eu ficaria aqui com você um tempão. Juntos fazemos a diferença. Essa foi no final do ano passado, nós fomos disputar o Campeonato Sul-Americano de Futsal Down no Chile. E aí nós fizemos essa foto lá, a gente foi terceiro lugar. E essa eu quis colocar porque assim, a gente faz o treinamento, faz as atividades, né? O treinamento ele é exigido, né? A gente cobra dos atletas, né? Às vezes tem que ter uma postura mais dura, né? De cobrança, de resultados, né? E esse foi o momento que a gente fez uma excursão. Lazer. Um lazer, foi uma turma toda passear no navio.
Show! A gente fez um passeio de 3 dias, né? Delícia. E eles curtiram, Eu adoraram, já querem fazer de novo, assim. Mas esse foi um passeio pontual, né? A gente fez e tal. Foi bem legal, assim, o pessoal se divertiu bastante. Aí, Essa é a natação. turma da natação. Show. A gente foi esse campeonato que foi na Turquia. Turquia, né? Ali, Turquia, ali a bandeira lá. Então a Cristina, a professora, e 2 alunos que já foram recordistas mundiais. Né? De natação? A Kelly e o Kaique. Muito bom. Mas continuam até hoje aí competindo com a gente. A equipe é grande, Aliás, hein? o Kaique treinou hoje, estava lá Muito treinando. bem, olha só, olha a molecada. Essa é a equipe de natação, uma parte dela. Show né? de bola. A gente tem bastante gente. Essa é a equipe de atletismo. Olha que top. Que treina também, a gente tem uma... Qual que é a idade deles? Porque eles são novos de aparência, mas eles A gente tem... Nos treinamentos, né? Treinamentos mesmo. A gente tem a partir de 12 anos, já tem alguns entrando. E a nossa mais velha está com 49. Top. 49 anos, mas continua competindo, continua participando. Sensacional. E aí se não levar ela para a competição. Sensacional. Ela quer estar em todas. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai deixar aí o telefone e o @ da associação. É isso, para que todo mundo possa conhecer, para que possa... eu acredito assim, eu falo, não é ajudar, né? Eu acho que quando você conhece uma causa dessa, você quer se envolver. Sim. Você quer se envolver, você já quer participar. Eu já quero participar eu já quero participar de um evento, dos eventos que eles fazem lá, diz que tem uns eventos gostosos lá, o próximo, já estou sabendo que vai ter lá um churrasco do especialista, enfim. E é isso que a gente quer, porque a gente precisa divulgar e esse trabalho precisa crescer. É isso, não é tirar, precisa crescer, não é isso? Está sempre crescendo, sempre ampliando, sempre com cuidado, né, para nunca voltar atrás, né? Mas a gente está sempre em daí busca. Aproveita aquela câmera ali, ó, e fala o endereço, fala as redes sociais, o que você acha interessante divulgar para a gente ampliar esse trabalho. Quem quiser conhecer nosso trabalho, né, a gente pode entrar em contato pelo Instagram, que é @JRParadesporto. Nós temos nossa página também da internet, que é jrparadesporto.com.br. E a gente pode entrar em contato, pode agendar uma visita, pode conhecer o trabalho. Tá? A gente está sempre aberto para receber o pessoal, para mostrar um pouquinho do que a gente faz. Tá? O esporte é uma ferramenta transformadora, né? Os alunos lá se sentem valorizados, se sentem incluídos. Então é uma coisa que eles gostam muito, que eles adoram. E a gente está lá para proporcionar isso aí para eles. Muito bem! Obrigada. Prazer, viu? Obrigada por tudo. A gente vai se ver mais vezes com certeza, porque eu vou aparecer por lá, viu? Vai lá, vai conhecer. É um prazer recebê-la. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. E é isso aí, pessoal. Gostaram? Eu gostei muito, né? Tem muito assunto, a gente tem muito para falar, muito para ouvir e muito para conhecer, certo? E daí, enquanto isso, vocês ficam aí com ela, a Camila Patrício, a nossa terapeuta, Momento Consciência Próspera. E ela vai mostrar na prática o que é barra de Axis. Semana passada ela já deu a introdução para vocês e hoje ela vai mostrar na prática um pouquinho aí dessa sessão, dessa terapia maravilhosa. Fiquem com ela aí.